O objetivo dessa aula é a gente entender o que é e como calcular potências com expoentes racionais. Então, olha só. Título da aula aí, potência com expoente racional. Vamos primeiro pensar neste caso aqui, ó. Inicialmente, considere a igualdade. X igual a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Tá vendo aqui, ó? X igual a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Lembrando que isso aqui não é radiciação ainda, tá? A gente tá em potenciação, ok? Só que potências aí com expoente racional vai envolver a raiz quadrada também, mas não é radiciação ainda. Então, olha só. Pela definição de raiz, temos que se a gente tem raiz enésima de A, se a raiz enésima de A é igual a B, então B elevado a N é igual a A. Assim a gente vai ter o seguinte, ó. Se você tiver x igual a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado, como que a gente faz? A gente pode passar, né, essa raiz cúbica aqui, ó, para este lado, ou do jeito certo, né, a gente sem usar a matemática, a gente pode elevar, ó, ambos os lados ao cubo. Como isso aqui é uma equação, tudo que você faz de um lado, você faz de outro. Então você eleva os dois lados ao cubo. Aí, ó, esse cubo cancela com esse aqui. E fica só o 7 elevado ao quadrado, né? Ó, a raiz cúbica cancela com esse expoente 3. Aí sobra quem? 7 elevado ao quadrado. E esse lado aqui fica 3, fica x elevado ao cubo. Certo? Ou, né, na matemática lá, para facilitar, pega essa raiz cúbica e passa para lá, né? Como sendo, fica x elevado a 3, né? Passa com a operação inversa. Mas, do jeito certo, é assim. Aí, olha só. Olha só. Como ambos os membros da igualdade são positivos, a gente vai ter que x elevado ao cubo igual a 7 elevado a 2 é igual a x elevado ao cubo elevado a 1/3 igual a 7 elevado a 2 elevado a 1/3. O que eu fiz daqui para cá? Eu elevei os dois lados a 1/3. Eu tenho uma igualdade, então eu tenho uma equação. Igual aqui. Tudo que eu faço de um lado eu posso fazer do outro. Então eu elevei, ó, tudo a 1/3. Elevei tudo a 1/3. Por que que eu elevei a 1/3? Olha só. Aqui eu tenho uma potência de uma potência, não é? Eu tenho x elevado a 3 elevado a 1/3. Quando eu tenho uma potência de uma potência, o que que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então, na hora que eu multiplico 3 vezes 1/3, vai dar 3 sobre 3, né? 3 vezes 1 dá 3, o 1 que está aqui embaixo escondido no 3 vezes esse 3 dá 3. Então, vai ficar 3 sobre 3. Aqui, ó, também é uma potência de uma potência. 2 vezes 1 vai dar 2, o 1 que está aqui embaixo vezes o 3 vai dar 3. Então, vai ficar x elevado a 3 sobre 3 igual a 7 elevado a 2/3. E eu elevei tudo a 1/3 para mim me livrar desse cubo aqui, ó, e eu ficar só com x sozinho, né? Porque 3 sobre 3 dá 1. Vai ficar x elevado a 1 igual a 7 elevado a 2/3. Certo? Então, ó, quando a gente tem aqui uma raiz desse tipo ali, ó, a raiz cúbica de 7 elevado a 2 é a mesma coisa que 7 elevado a 2/3. Só que aqui a gente fez passo a passo, né? Por isso que ficou grande. Mas, generalizando, ó, pela assegurados da definição, de maneira geral, dado A pertencente aos reais, os positivos e sem o zero, e o número racional m sobre n, com m pertencente aos inteiros, e o n pertencente aos inteiros também, positivos e sem o zero, né? Lembrando que não pode ser zero e não pode ser negativo também, porque senão o resultado é negativo, né? E não pode. A gente vai ter que a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m. O que a gente faz? O número que tiver aqui no denominador é o índice da raiz, e o número que tiver no numerador vai aqui ser expoente do radicando, certo? Isso daqui é a definição de maneira geral.
Então, depois a gente vai ver aqui alguns exemplos como que a gente trabalha com isso. Agora, aqui, eu falei da definição de raiz. Em geral, a definição de raiz, ela passa um pouco desapercebida, né? Você aprende raiz quadrada lá no fundamental, não sei em que ano, bem lá para trás, e aí, às vezes, nem falam da definição, né? Já fala como que é. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4, beleza. Mas tem uma definição. Então, ó, eu coloquei até aqui como lembre-se. Ó, eu escrevi ali em cima, lembre-se. Para calcular a raiz enésima de A, ó lá, para calcular a raiz enésima de A, com A pertencente aos reais e N maior do que 1, temos que considerar os seguintes casos. Olha só. Se o N for par e o A for maior ou igual a zero, a gente vai ter que a raiz enésima de A é um número B, com o B maior ou igual a zero, tal que B elevado a N é igual a A. Essa é a definição formal, né, de raiz quadrada. Por exemplo, você tem lá a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 não é 2? Por quê? Porque 2 elevado a 2 dá 4, dá um número que está dentro da raiz. Não é assim que a gente faz? Você tem lá a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16, ó, o 16 vai ser o A, e como é raiz quadrada, o N vai ser o 2. A raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 elevado a 2, né, ó, que é o N aqui, é 4 vezes 4, que dá 16, que é o valor do A, né? Então, essa é a definição de raiz quadrada quando o A, né, ó, quando o nosso A aqui é maior ou igual a zero. Se o N for um número par e o A for menor do que zero, não existe raiz enésima de A no conjunto dos números reais, né? Lembra lá que não existe raiz quadrada de número negativo dentro do conjunto dos reais. Raiz quadrada de número negativo dá um número imaginário. E os números imaginários pertencem ao conjunto dos números complexos, ok? Se o N for ímpar, a gente tem que a raiz enésima de A é um número B, tal que B elevado a N é igual a A, né? Do mesmo jeito ali, se for um número par, né? Lembrando que se for ímpar, né, a gente não tem quadrados perfeitos, né? A gente só tem a raiz exata de quadrados perfeitos. Quando a gente tem, sei lá, a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 18, raiz quadrada de 20, são raízes quadradas que não têm números exatos, né? Não são quadrados perfeitos. Então, essa daqui, né, são aí as derivadas da definição de raiz quadrada, tá? Que é interessante você saber aqui agora, estudando potência com expoente racional. Outra coisa que vale falar é que as propriedades das potências, né, que a gente estudou, também são válidas para potências com expoentes racionais. Todas aquelas propriedades que a gente viu no vídeo de propriedades das potências são válidas aqui em potência com expoente racional. Vamos ver aqui agora alguns exemplos, ó, sem fazer todo esse passo a passo. Aqui eu fiz o passo a passo para você ver como que acontece. Em geral, quando você está lá estudando isso aqui, chegam e te falam, isso aqui, né, a raiz cúbica de 7 elevado a 2 é 7 sobre 2 terços. Mas geralmente não explicam o porquê. Então, tá aqui o porquê. É por causa de todo esse desenvolvimento, né? É por causa de todo esse desenvolvimento. Aqui, ó, 6 elevado a 1 sobre 2. 6 elevado a 1 sobre 2 é você fazer o processo inverso que a gente fez aqui. Então, 6 elevado a 1 sobre 2 é a raiz quadrada de 6. Por quê, ó? O meu denominador é o índice da minha raiz. Igual aqui na definição, ó. O denominador, que era n, ficou raiz enésima de a elevado a m. Então, o denominador é sempre o índice e o numerador é sempre o expoente do número que está dentro do radical. Então, ó, o 2, que é o denominador, é a raiz quadrada, né? Quando a gente está lidando com raiz quadrada, você não precisa colocar o índice 2, né? Porque subentende-se já que você está falando aí da raiz quadrada. E o 1 aqui, ó, ficou o expoente do 6, só que 6 elevado a 1 é o próprio 6. Então, você só indica como sendo a raiz de 6. 12 elevado a 3 quartos, ó.
que eu faço? Boto aqui, ó, o número que está aqui no denominador é o índice da raiz. E o número que está no numerador é o expoente do número que fica dentro da raiz, ó. Então, fica a raiz quarta de 12 elevado a 3. Certo? E esse número aqui, a nossa base, né, ó, é o número que vem para dentro da raiz. E se eu tiver ao contrário, que nem a gente viu aqui, ó. Se eu tenho a raiz quadrada de 51, então o índice da minha raiz aqui é 2, né, porque é raiz quadrada. Então o 2 vem aqui para o denominador e o número que está sendo elevado aqui é o 1. Não tem nada, vale 1. Então o 1 vem para o numerador. Então fica 51 elevado a 1 sobre 2. Se eu tenho a raiz quinta de 7 elevado a 2, vai ser o índice da minha raiz aqui, ó, vem para o meu denominador e o expoente vai para o numerador, né? E a raiz que está aqui, o número que está aqui, vira a base. Se você quiser, né, fazer de forma matemática, né, que nem a gente fez aqui, dá certo também, né? Dá certo também. Você vai igualar isso aqui a x, né? Você vai igualar isso daqui a x. Vamos até fazer essa. Deixa eu apagar aqui, ó. É a raiz quinta de 7 elevado a 2. Deixa eu pegar aqui a caneta. Eu vou fazer com essa daqui mesmo, ó. Olha só. Raiz quinta de 7 elevado a 2. É isso aqui que a gente tinha. Você iguala a x. Aí você tem que dar um jeito de eliminar a raiz, né? Ó, igual a gente fez aqui. A gente tinha isso daqui, ó. X ficou igual a raiz cúbica de 7 ao quadrado. Aí a gente elevou ao cubo para simplificar com essa raiz. Só que aqui eu não posso elevar ao cubo, porque aqui eu tenho uma raiz quinta, certo? Eu tenho uma raiz quinta. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar outra caneta aqui, ó. Eu vou elevar a quinta, né, ó. Vou elevar aqui a quinta e vou elevar aqui a quinta. Na hora que eu elevo, ó, eu simplifico aqui, né? Simplifico o índice da raiz ali com o expoente e vai ficar o quê? 7 ao quadrado igual a x elevado a 5. Igual que a gente ficou aqui, né, ó. Igual que a gente ficou aqui. Agora eu tenho que dar um jeito de deixar o x sozinho, né? Eu tenho que dar um jeito de deixar o x sozinho. Então o que eu tenho que fazer para me deixar o x sozinho ali? Eu tenho que elevar tudo a 1/5, né, ó. Elevar tudo a 1/5. Por quê? Porque na hora que eu elevo isso daí a 1/5, eu consigo deixar o meu x ali sozinho, né, ó. Isso daqui vai ser 7 elevado a 2/3, né, ó. Multiplica esse 2, aqui é uma potência de uma potência. 2 vezes 1 vai dar 2, o 1 que tem aqui escondido vezes o 3 dá 3. E aqui vai ser 5 vezes 1, que vai dar, ó, x elevado a 5 sobre 5, né? E o 1 que tem aqui escondido vezes esse 5 dá 5 também. Aí fica 7 elevado a 2/3 igual a x elevado a 5 sobre 5. Só que aí, ó, o 7 elevado a 2/3 eu mantenho. E x elevado a 5 sobre 5 é a mesma coisa que x elevado a 1. Né? 5 dividido por 5 não dá 1? Só que aí você não precisa colocar o 1. Então, ó, o x é igual a 7 elevado a 2/3. Do mesmo jeito que a gente faz já aplicando a propriedade direta, né? Aplicando a definição. Às vezes, deixa eu falar até uma coisa interessante para vocês. Às vezes, para facilitar para vocês, né? Os professores não explicam desse jeito aqui, né? Pô, pensa lá num número para você simplificar aqui, aí você tem que elevar de novo e tal. Para facilitar, a pessoa já vai direto aqui para a definição. Não tá errado. Não tá errado. Tá certo, é a definição, você pode fazer assim. Só que você, às vezes, você não fazer isso daqui para o aluno, né, para os alunos conseguir ver que de fato chega nisso daqui, quando você só aplica a propriedade direto, às vezes o cara não entende com o coração. É uma coisa que eu costumo falar. Às vezes você entende com a razão, mas você não entende com o coração, tá? Então, é importante, né, a gente fazer essas coisas também.
Então, tá aqui explicado, né, o porquê quando a gente tem lá a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado, né? Se você partir aqui agora direto para a definição, né, ó, você vê que dá na mesma coisa. Ó, a gente tinha a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. Como que é a definição? Pega o radical aqui, que é o 7, e copia, certo? O número que está aqui no índice, né, o número que está aqui no índice... Quer ver, ó? Vixe, peraí, isso daqui era raiz cúbica, né? Não, era raiz quinta mesmo, né? Tá certo. Ixi, aqui eu coloquei 3 e eu botei errado, né, ó. Eu pensei que ali era um 3, mas não é 3 não, é 5. Aqui é 2/5, né, ó. É 2/5. Simplificou aqui, ficou 7 elevado ao quadrado e eu elevei a 1/5. Ficou 2 vezes 1 e 1 vezes 5, dá 2/5, isso mesmo, tá? Aí aqui, ó, aplicando lá a regra, o 5 aqui é o denominador e o 2 é o expoente. E aí fica 7 elevado a 2/5, certo? Então, às vezes, quando a gente não faz isso passo a passo, né? Quando a gente só chega aqui e aplica isso, meio que você não entende, né? Você fala, pô, por quê? Então aqui tá explicando passo a passo o porquê, né? Ó, a gente elevou aqui a 5. Por que que a gente elevou a 5? Para cancelar essa raiz quinta aqui. Elevamos tudo a 5. Aí ficou o quê? 7 elevado ao quadrado igual a x elevado a 5. Certo? Aí eu tenho que deixar um jeito de deixar o x sozinho. Então eu elevo os dois lados a 1/5. Isso daqui é uma igualdade. Então tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Elevo ambos os lados a 1/5. E aí aqui tá 7 elevado a 2, né? E x elevado a 5. Tudo isso elevado a 1/5. Aí fica uma potência de uma potência e você multiplica. Aí fica 2 vezes 1/5 dá 2/5. Certo? E 5 vezes 1/5 dá 5 sobre 5. Aí aqui fica 7 elevado a 2/5 e x elevado a 5 sobre 5. Só que x elevado a 5 sobre 5 é x elevado a 1, né? Dá o próprio x. E aí x é igual a 7 elevado a 2/5. Ok? Reexplicando aí de novo para entender bem. Então, esse jeito aqui é o jeito, né, matemático, igual a gente fez aqui fazendo as simplificações, ok? Então, é importante, né, vocês verem, vocês entenderem, vocês mesmos conseguirem entender isso aqui com o coração e não entender só com a razão, ok? Muito obrigado.